No Gênesis 1:26, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Deus faz o homem da sua espécie, de modo que só o homem, então, pode ter comunhão e relacionamento com Deus, porque só o homem foi feito da espécie de Deus. Então, esse é o desejo de Deus, se relacionar com esse homem, ter comunhão com esse homem. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, Deus quer tanto ter comunhão com esse homem, que Deus, ao formar o homem, forma nele um espírito humano, para que ele possa se relacionar. Entende? Uma vez que Deus é espírito, então só um outro ser espiritual para se relacionar com ele. E Deus o faz, então, um ser espiritual, ao formar nele um espírito humano. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia continua dizendo que Deus deu a esse homem toda a autoridade sobre essa terra. Toda a autoridade sobre a terra, para exercer governo e domínio. Interessante, sim, que, na verdade, Deus deu a terra para o homem, né? O Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, deu para o homem. O desejo de Deus, então, é que esse homem o represente aqui nessa terra. E Deus ainda abençoa esse homem com a capacidade de gerar, de se multiplicar, de se reproduzir. E no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, eu vejo ali Deus completando então o propósito para esse homem, do Gênesis 1:26. Deus faz brotar do solo toda a variedade de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Então Deus dá um destaque, uma ênfase para a árvore da vida que está no meio do jardim. Por quê? Porque a árvore da vida era o que Deus desejava que o homem se alimentasse desse fruto. Por quê? Porque a árvore da vida aponta para ele, aponta para o próprio Deus. E quando o homem se alimentasse do fruto da árvore da vida, ele receberia Deus como vida dentro de si. Deus passaria a habitar dentro desse homem, em toda a sua plenitude. De modo que por onde esse homem andasse, era como se fosse o próprio Deus. Não numa questão de que ele iria se parecer fisicamente com Deus, mas a questão é que esse homem, uma vez que carrega Deus dentro dele, ele naturalmente manifestaria a vida e a natureza desse Deus. Compreende? De modo que onde ele estivesse, é como se o próprio Deus estivesse ali. Ele teria uma vontade própria, mas a sua vontade estaria aliada à vontade de Deus, porque esse homem estaria andando numa dependência absoluta de Deus. Entende? Isso é maravilhoso. Naturalmente ele faria a vontade de Deus. Compreende, amados? E imagina esse homem carregando Deus dentro dele, aí ele ia gerar, ia se multiplicar e espalhar a terra de outros homens e mulheres carregando a mesma natureza, a vida de Deus, espalhando por essa terra. Só que o propósito de Deus, Satanás tentou frustrar, não é? Ele enganou a mulher, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu fruto para o homem que também comeu, e Deus falou para eles que para não comerem, porque se comessem certamente morreriam. E naquele dia aconteceu uma morte espiritual. Aquele espírito humano que Deus havia formado no homem, para que o homem então conversasse, se relacionasse com Deus, morreu. E o homem então perdeu a comunhão com Deus, o homem ficou separado de Deus, e o homem se tornou inimigo de Deus, porque ao comer da árvore da vida, se comesse da árvore da vida, receberia Deus como vida, mas o homem não comeu. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e recebeu então a natureza do diabo dentro de si. E o diabo é o inimigo de Deus. E agora que o homem carrega essa natureza do inimigo de Deus dentro dele, o homem também se torna inimigo de Deus. É por isso que as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não gostam de ouvir falar de Deus, percebe? Então, você lembra que eu falei para você que se o homem comesse da árvore da vida e recebesse Deus como vida, ele naturalmente manifestaria a natureza de Deus por onde andasse, de forma natural? Pois é, agora que ele comeu a natureza do diabo, ele naturalmente manifesta a natureza. É por isso que você vê tanta coisa terrível nesse mundo. Não é tantos assassinatos, pai contra filho, filho contra pai, tantas coisas horríveis. E você fica às vezes até assim sem entender como isso é possível. É o homem naturalmente manifestando agora a natureza que está dentro dele. Percebe, amados? Essa natureza que está condenada. Então o homem está condenado, ele já nasce condenado. Não pelo fato do que ele venha cometer, mas é por causa da natureza que está nele. Percebe? E
E estava fadado à eternidade separado de Deus. Porque nosso Deus é um Deus de legalidade e justiça. Então, ele não é legalista, mas é um Deus de legalidade e justiça. Uma vez que ele determinou o propósito do Gênesis 26 para o homem, é do homem. E o homem perdeu, somente o homem poderia restaurar. Somente o homem poderia restaurar. Só que na terra, todo homem é nascido de Adão, todo homem já vem com a semente do pecado dentro de si, com a semente do diabo. Então não havia nenhum homem apto a restaurar esse propósito do Gênesis 1:26. E estávamos condenados. Mas eu louvo a Deus porque os planos do Senhor não se frustram. Jó 42:2. Eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E o plano do Gênesis 1:26 não pode ser frustrado. Então Deus se torna homem para restaurar esse propósito original do Gênesis 1:26. Maria, mulher de Deus, virgem, ainda não havia se casado com José. O Espírito Santo gera no útero dessa mulher uma criança e nasce Jesus. Homem, porque nasceu de mulher, mas um homem gerado de Deus. A semente que gerou Jesus foi a semente de Deus. Agora nós temos na terra um homem carregando Deus dentro de si. Nós temos o homem que comeu da árvore da vida. Nós temos Jesus, que é a própria árvore da vida. É a restauração do propósito original de Deus, do homem do Gênesis 26. E Jesus mostra isso para nós o tempo inteiro. Toda autoridade, onde Jesus passava, ele manifestava essa autoridade. Ele manifestava a autoridade, os demônios se submetiam a ele. Só dele chegar no lugar, os demônios já começavam a gritar, pedindo clemência. Lembra do gadareno que vivia lá nu, no meio do sepulcro, morando dentro do cemitério? Quando Jesus chegou naquele lugar, os demônios manifestaram na hora, gritando e pedindo clemência. Percebe? Jesus, quando ele está no barco, que ele chama os discípulos para atravessar para outra margem, levanta uma grande tempestade, os discípulos têm medo de morrer, e chamam Jesus, acordam ele, sacodem, e Jesus levanta, ele estende a mão e repreende o vento para. Ele dá uma ordem para o mar, para as águas, e as ondas abaixam. E eles ficam de olho regalado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o homem do Gênesis 1:26, o homem do propósito original de Deus. Tem toda a autoridade. Jesus está querendo mostrar isso para eles. Jesus fala, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? Ele está querendo mostrar, vocês receberam lá no Gênesis 1:26 essa autoridade. E nós vimos na vida de Elias. Elias viveu muitos anos antes de Jesus, e Tiago fala que ele era um homem semelhante a nós. E Elias orou e por 3 anos e meio não choveu sobre essa terra. Depois ele orou de novo e por 3 anos e meio choveu. Autoridade sobre essa terra. Aleluia, queridos. Autoridade. E o homem, lembra que eu te falei, quando ele comesse da árvore da vida, ele naturalmente manifestaria a vida de Deus por onde ele passasse, de modo que quem olhasse para esse homem veria Deus. Não pela questão de se parecer fisicamente, mas pela questão de alguém que manifesta a vida e o caráter desse Deus que habita nele. E nós vimos isso também na vida de Jesus. No capítulo 14 de João, Filipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então fala assim, Filipe, meu filho, há quanto tempo estou convosco e não tens me conhecido ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Tu não crê que o Pai está em mim? Ei, Ele habita em mim. Percebe, amados? Então, quer ver Deus, Felipe? Olha para mim. Entende, meus queridos? Se você nasceu de novo, se você já recebeu Jesus, se Deus habita dentro de você, agora quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Deus. Você precisa manifestar a vida e a natureza desse Deus por onde você passar. Conta essa história de um missionário que foi para a África, né? Teve um período na África e, passado algum tempo, mandaram outro missionário para lá. E quando esse outro missionário chegou e começou a pregar Jesus, a falar de Jesus, em uma das aldeias, alguém se levanta e diz assim, esse homem já esteve aqui. Esse homem já esteve aqui entre nós. Ele estava se referindo ao antigo missionário, percebe? Alguém que manifestava a vida de Deus por onde passava, de modo que quem via esse homem como se estivesse vendo o próprio Deus. Amém, meus amados? As pessoas precisam ver Deus em você. Se você já nasceu de novo, se você já recebeu o Senhor, se Deus habita dentro de você, as pessoas têm que ver Deus em você.
Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. No Salmo 115, tá falando dos ídolos, lá fala que não é que eles têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, boca e não falam, e se tornem semelhantes a eles, aqueles que os fazem e os adoram. Então a palavra está dizendo que você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você quer se parecer com Deus, adora o Senhor, adore. Quanto mais você adora o Senhor, mais você vai ficar parecido com Ele. Nos parecemos com aquilo que adoramos. Amém, meus amados? Aleluia! Então precisamos manifestar a vida de Deus por onde passamos. Porque o homem, ele nasce separado de Deus. Ele nasce condenado à eternidade sem Deus. E esse homem precisa então ter acesso à árvore da vida. Ele precisa comer de Jesus, se alimentar de Jesus, que é a árvore da vida, para que possam receber a natureza e a vida de Deus. E nós, que temos que conduzir essas pessoas até Cristo, eles precisam saber como se alimentar. E Jesus é a vida. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É preciso receber Jesus. Ele é a vida. Não é lá em João 6,57, o próprio Jesus está falando. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! É necessário se alimentar de Cristo, que é a árvore da vida, para receber a natureza de Deus dentro de si. Amém, amados? E como que isso é feito? Através de um convite pessoal. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Crer no seu coração que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Que Ele desceu ao inferno no seu lugar. Mas a morte e o inferno não puderam reter Jesus. Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora você tem que convidar Ele para habitar dentro de você. Ele diz que está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Então convide Jesus para vir habitar em você. Peça para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Porque no julgamento do trono branco, Apocalipse 20, lá fala que a morte, não é o além, todos vão devolver os seus mortos e essas pessoas vão se apresentar diante de Deus. E aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo, onde o próprio inferno e a morte serão lançados, a saber, a segunda morte. Entende, meus queridos? Então é necessário receber Jesus. O cristianismo não é uma questão de mudança de comportamento. Muita gente aí fora muda de comportamento, não é? Bebia, não bebe mais, não é? Fumava, não fuma mais, prostituía, não se prostitui mais, se drogava, não se droga mais. Mas isso não é suficiente, percebe? O cristianismo implica em uma mudança de natureza. Você precisa receber a natureza de Deus, receber a vida de Deus que está em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.